E aí, galerinha dos Cupcans Hardwares, beleza? Uma ótima tarde, noite ou dia para todos aqui presentes. Bom, ainda tá rolando a promoção de Natal aqui no AliExpress e eu fiz um vídeo falando sobre as placas de vídeo que eu recomendava para vocês, porém eu não falei nada a respeito dos kitzinhos, né? E antes de acabar a promoção, eu acredito que hoje meia-noite acabe já, eu vou falar para vocês quais são as peças e os kits que eu recomendo e quais cupons a gente pode estar utilizando. Então, bora lá! Começando aqui, a gente já tem esse primeiro kitzinho, tem vídeo sobre ele aqui no canal. A gente tem uma placa-mãe X79A da Macnish, um Xeon E5 2440 e dois módulos de 4 GB de memória RAM, tá? Esse kit tá saindo por R$ 451 reais. Eu acho esse kit muito interessante porque aqui a gente tem um processador superior ao 2420V1 e ao 2420V2, um consumo semelhante, uma quantia de núcleos e threads semelhantes. A gente tem 6 núcleos e 12 threads também e tem um clock mais legalzinho. A gente tem um turbo boost máximo aqui nesse caso de 2.9. Lembrando que esse 2.9 vai ser alcançado em um núcleo apenas, então a grande maioria dos núcleos vão ficar ali na casa do 2.7, 2.6,5, 2.8, mas é um kit que eu acho assim bastante legal. Já comprei dois kits desse, um tá vendido. Na verdade foram todos vendidos, né? Mas um tá vendido para um conhecido e ele joga Call of Duty Warzone direto. Então é um kit que eu acho muito interessante, está saindo por R$ 451 reais. Aqui a gente pode utilizar o cupom AA40 e esse kit vai para R$ 411 morou? Essa é a primeira indicação que eu tenho a fazer para vocês. Segundo kitzinho que eu acho que está num preço muito legal e que está compensando é esse também da Macnish. Aqui a gente tem um Xeon E5 2650V2, processador esse de 8 núcleos e 16 threads, é uma quantia bem, né, bem grande de núcleos e threads. É um processador que tem uma frequência legal. A gente está falando aqui de 2.6 GHz, 2.5 de base, chegando até 3.3, tá? Em games ele fica ali na casa dos 3.1, mas ainda assim é uma quantia de clock muito interessante, fica bem legal para jogar, tá? Esse processador aqui é aliado a uma 1650, uma 1060 de 3 GB, uma 2060, uma 780 Ti, uma RX 560, 570, a gente roda de tudo que tem no mercado aí em 1080p com um desempenho legal, tá? Esse daqui foi o mais em conta que eu encontrei do 2650V2 e já tem essa placa-mãe no modelo novo da Macnish, que é esse que tem um dissipador assim meio circular, né, com essas bordas aqui. Aparentemente essa placa-mãe tem uma construção um pouco mais legal que aquela Macnish simples, que tem outro kit que eu vou mostrar para vocês também, que eu não recomendo por certo, mas vou mostrar para vocês e explicar mais algumas coisas, tá? Então esse kit tá saindo por R$ 621, tá bom? A gente tá saindo ele por R$ 621. Já tá com valor promocional e aqui a gente consegue utilizar o cupom em cima desse valor promocional. Então a gente pega esse 621 e tira 40 e a gente vai ter R$ 581 para um kit com 2650V2 e 16 GB de RAM. Muito legal, tá? O único pormenor, né, que fica aqui por parte desse kit é porque a placa-mãe ela não é quad channel, Té. Ela não é quad channel, tá? Então no caso a gente tem 4 slots de memória, porém cada conjunto de dois slots tá operando em um canal, então não é um slot sozinho. Cada slot tem metade da largura de banda, né, para fornecer um canal, totalizando assim dois canais nos quatro slots, tá? Então a largura de banda de acesso das memórias ao processador fica um pouco menor e a gente não consegue utilizar o quad channel, que é um recurso muito interessante desses kitzinhos, tá? Então não seja por isso, tá? Caso você queira usar o quad channel, porque dá sim uma certa performance a mais, dá certo ganho. A gente tem esse kit aqui com 2650V2 da placa-mãe com design parecido, porém essa daqui já é quad channel. Esse aqui tá saindo por 653. Se a gente utilizar o mesmo cupom de R$ 40, ele vai para 613, tá? Também tá muito interessante. É um kit muito legal. Deixa eu ver, é para 613, para 613, tá bom? Ele vai para 613 contra 581 desse daqui, ó, uma diferença grande para ter o mesmo processador e a mesma quantia de memória. Aí fica por conta de vocês quais vocês vão escolher, tá? Dá uma olhadinha no YouTube, vê o comparativo aí entre Quad Channel versus Dual Channel. A diferença não vai passar de 10 FPS, isso eu garanto para vocês, mas dá uma olhada se vocês acharem que é válido pagar a diferença, né, a mais.
vocês escolhem a versão com Quad Channel. Se vocês falar, não, Dual Channel tá suficiente para mim, 580 é o que eu quero pagar num kit, mete marcha, não perde tempo. Lembrando que nesse kit aqui a gente utiliza o cupom AA40 e nesse também, que dá R$ 40 de desconto, visto que são kits no valor aí de R$ 600. Nessa promoção de Natal a gente não teve cupons com valor de 600, né? A gente teve de 200, de 400, de 800 e de 1.000. A gente vai dar mais uma olhadinha nos próximos cupons ao redor do vídeo, beleza? Referente a esse kit aqui, 2689, ele tá aqui saindo por 653. Se você quiser uma opção mais em conta, até existe, que eu vou mostrar pra vocês, que é esse daqui, ó. Eu não recomendo tanto, porque já é aquela placa-mãe Makinichi geração mais antiga, né? Ela parece muito aquela da Kirsby X79 convencional. Eu acho que não vai ter problemas de funcionamento utilizando esse kit aqui, porém eu fico meio cabreiro referente a essa placa-mãe. Eu não acho que ela dá conta de um processador como o 2689, tá? Porém aqui a gente tem uma diferença de R$ 3 pro kit anterior, e o 2689 ele é um processador que desempenha mais em jogos que o 2650 V2 sim, tá? Não dá para tampar os olhos quanto a isso. Porém ele também consome mais. A gente está falando com um processador de TDP de 115 watts de consumo na linha de 12 volts direto, tá? Então é um consumo pesado, né, velho? É um esforço a mais para a placa-mãe. É óbvio que vai funcionar, mas referente à durabilidade, talvez ele dure metade da vida útil que seria para durar essa placa-mãe com um processador mais econômico, como é o caso do 2650 V2, que tem 95 watts de TDP, tá? Então assim, vai funcionar, porém não dá para mim, entendeu? Tipo falar, cara, pode comprar com garantia. Porque, porra, já pensou, eu recomendo um negócio, o cara usa 6 meses e depois a placa-mãe para de ligar? Ia ficar um negócio chato. Eu também não compraria esse kit aqui, tá? Eu ficaria meio cabreiro. Eu preferia pagar um pouco mais em conta no 2650 V2 e pegar um processador pouca coisa, velho. Pouca coisa mais fraco e ele durar mais tempo na minha mão, tá? Porém, vou deixar o link aí pra vocês também, caso vocês queiram dar uma olhada aí, se aventurar nesse kit, fica por conta de vocês, tá? Ponto legal que eu acabei de ver nessa placa-mãe é que a gente tem USB 3.0, aparentemente, né? Olha, tem um recortezinho, é USB 3.0, legal. Próximo kit que eu tenho para mostrar para vocês já pula para o X99. A gente viu X79A, X79 convencional. Aqui a gente tem o kit X99 com Xeon E5 2620 V3, 16 GB de memória RAM SSD e essa placa-mãe aqui de GNU branca, cara. Olha que legal, velho. Deve ficar bem bonito no gabinete. Aqui a gente tem uma placa-mãe de construção simples, 4 SATAs 3 aparentemente. A gente tem uma USB 3.0 aqui. As entradas padrões do gabinete, uma PCI Express, uma NVMe para Wi-Fi, uma NVMe M.2 e uma NVMe SATA, uma placa-mãe bem completa, tá? A gente tem duas USB 3.0 na painel traseiro, então, cara, até é legal, né? Uma placa-mãe decente, cara. Ela parece ser uma placa-mãe com uma construção bem legalzinha, cara. Bem legalzinha mesmo. Eu diria assim que ela estaria ali algo entre a RS9 e a 8MF, mano, mas teria que testar para dar um adendo para vocês. Tem que tirar esse dissipador para ver quais são os componentes que são utilizados aqui nesse circuito do VRM, para ver se são componentes de qualidade, mas aparentemente parece uma placa-mãe ok, é uma X99M Plus V2 da Dignui, tá? Esse kitzinho tá saindo por 779, não chegou nos 800 para tirar o cupom de R$ 80, então a gente tira R$ 40 aqui dos 779, né? A gente pega 779 menos 40 e a gente vai para 739, no caso R$ 700,40, né? R$ 740. Uma placa-mãe X99 com 16 GB e um 2620 V3. Beleza? Outro kit que eu tenho aqui para mostrar para vocês, que já é um kit que, assim, tem algumas ressalvas que eu tenho que dizer para vocês. Vamos lá, vou mostrar para vocês agora. Esse kit aqui é uma placa-mãe Huananzi, a famosa 8MF, é uma placa-mãe de 2 slots de memória apenas, porém tem uma construção muito legal. Eu já vi em diversos canais o pessoal usando processadores até de calibre mais alto do que o 2640, que é o que eu recomendaria para usar nessa placa. Eu gosto do design dessa placa porque a saída de alimentação do processador é aqui nessa posição. Então dá para ajudar bastante no cable management, porque não vai ficar nada aqui nessa região, que é geralmente onde fica o fã da fonte, né? Se a gente está utilizando um gabinete daqueles que tem a fonte em cima. Então, esse kit aqui, a gente tem a placa-mãe Huananzi 8MF, duas USB 3.0 também, 4 SATAs 3.0, placa-mãe com uma construção legal. A gente tem um NVMe M.2 aqui, simplesmente um, tá? Nesse caso a gente só tem um só, então a gente vai ter que optar ou por um M2 NVMe ou por M2 SATA, tá?
E o que eu tenho que dizer para vocês aqui é que um ponto curioso é o processador desse kit. Aqui a gente tem o i5 2630L V3, que é um processador de 8 núcleos e 16 threads, bastante econômico, tá, cara? Bastante econômico. Esse processador aqui a gente tá falando de um processador de 55 watts de TDP, cara. 55 watts de TDP, loucura, né? Então a gente tem 1.9 de frequência base e vai até 2.9, cara, de frequência turbo, o que é, de certa forma, uma frequência legal, né? É uma frequência interessante para se trabalhar, ó. Na verdade, ó, 1.8 vai até 2.9. A gente utilizando um Lock Turbo Boost, a gente fica com uma performance decente. Vai ficar um pouco abaixo de um 2620 V3 em jogos, mas para quem já quer utilizar o PC um pouquinho mais para multitarefas, renderizar vídeo, jogar, fazer gameplay, fazer live, eu acho que esse é um kit muito interessante. Só um aviso que ele vem com apenas um módulo de 8 GB, tá? Mas o que é interessante é porque a gente consegue colocar mais um módulo aqui para totalizar os 16 GB, né? Não é igual aqueles kits que vem quatro memórias no kit, quatro slots de memória no kit e vem um pente de 16, né? Que eu acho muito triste porque ninguém vai querer colocar outro pente de 16 GB pagar R$ 300 só em memória, cara, né? Para poder usar o Dual Channel, eu acho muito cabreiro. Que é igual o caso desse kit aqui, ó. A gente tem um kit aqui, X99 também, que está em conta, 664, também por 2620 V3 aqui. Porém, ele vem com apenas uma memória de 8 GB, até que dá para aceitar, porque aqui a gente coloca outra memória de 8 GB, não fica tão ruim, né? Porém, esse daqui já é uma placa-mãe mais simples, é a famosa Atomiter D4, né? Então, referente a esse kit aqui, eu recomendo vocês ficarem no 2620 V3 e não passar para frente. Você pode tentar colocar um 2640 aí, mas eu recomendo você desfazer um lock antes de colocar o 2640 aqui nessa placa, tá? Porque é um processador com mais núcleos e mais threads, então o package de consumo dele vai ser um pouco superior. Porém, é um kit que a gente costuma ver bastante, o pessoal recomenda e é bastante em conta para quem já quer pegar um X99, não quer pegar o X79, mas quer pegar praticamente o preço, né? Tá quase o preço do 2650V2 aqui, a gente tem R$ 11 de diferença. Também é uma opção que eu vou deixar aí para vocês darem uma olhadinha. E aí, caso vocês queiram, vocês podem estar adquirindo, beleza? Então, esse daqui tá saindo por R$ 805. Aqui a gente consegue usar o cupom de R$ 80, cupom AA80 e vai lá para casa dos R$ 725. Aqui a gente vai vir com a placa-mãe Huananzi 8MF, um Xeon E5 2630L V3 e 8 GB de memória, tá? Eu acho que tá um preço pagável para vir uma placa-mãe com a construção mais legal e conhecida. Um ponto curioso sobre as Huananzi é que ela é uma das únicas dessas marcas de placa-mãe aqui do AliExpress que tem site próprio. Então a gente consegue achar o site do fabricante para baixar driver e backup de BIOS caso a gente precise, né? Que nesse tempo aí de problemas com driver buster, porra, ajuda demais. É uma coisa que não é muito rotineiro nas placas e nos kits sendo vendido aqui no AliExpress, beleza? Próximo kit que eu mostro para vocês é esse daqui, tá? Aqui a gente tem uma placa-mãe Macnish também, porém um modelinho RS9, junto com o processadorzinho E5 2620V3 de 6 núcleos e 12 threads também, e 16 GB de memórias com dissipador da Macnish, no caso sendo dois pentes de 8 GB, tá? Esse daqui tá saindo por 855, a gente também consegue utilizar o cupom de desconto que tira R$ 80 e a gente ficaria no caso 775, o que eu acho que é um preço muito bom para esse kit, que tem uma placa-mãe decente aqui, até um 2640 V3 em um lock, a gente já tem um desempenho legal. Se vocês quiserem mais informações referente a esse kit, eu recomendo vocês darem uma olhadinha lá no canal do nosso parceiro, do Mário Mazotti. Ele já fez testes a fundo com essa placa, tirou o dissipador, mostrou certinho quais eram os componentes que tinha aqui embaixo, explicou alguns pontos positivos dessa placa, alguns pontos negativos que também existe referente a BIOS da Machinist RS9. Recomendo vocês fortemente darem uma olhadinha. E aqui vocês já conhecem, 2620V3, processador muito decente e um lock Turbo Boost, roda qualquer jogo, até mesmo sem um lock. Com um lock ele fica muito próximo ao Ryzen 5 1600AF, então é uma performance muito legal, dá para rodar muita coisa com uma placa de vídeo interessante, tá? Coloca uma 960, 970, 1650, 1060, 1050 Ti, 1650, 1660 Super, já roda muita coisa por R$ 775, utilizando o cupom AA80, eu acho que também é uma opção viável, tá? Próxima opção que eu tenho para mostrar para vocês aqui já é um pouco mais high-end, é a mesma placa-mãe, a Machinist RS9 também, só que a gente tem um processador um pouquinho melhor. Aqui no caso a gente tem o Xeon E5 2640 V3. Esse, em vez de ser um processador de 6 núcleos e 12 threads, a gente está falando de um processador de 8 núcleos e 16 threads, né? A gente tem mais threads
e mais núcleos para auxiliar na gente quando a gente vai fazendo uma live, estiver jogando com o Discord de segundo plano. Mas, cara, um 6/12 hoje já é mais que suficiente, já roda de tudo. Você pega um 8/16 se você quiser uma folga a mais, tá? Então, o kit se consiste na mesma coisa, a mesma quantidade de memória, dois módulos com dissipador na Macinich, a placa-mãe é RS9, igual você já tinha visto anteriormente, e a única diferença é o processador, tá? A frequência turbo máxima do 2640V3 é 3.4 GHz, então se você fizer um Unlock Turbo Boost, é essa a frequência que ele vai alcançar, é um pouco melhor que os 3.2 GHz que o 2620V3 alcança, mas também não tá ruim, tá? Qualquer uma das duas opções vai ser um prato cheio. Aqui a gente utiliza o mesmo cupom, tá saindo por 953, utilizando o cupom AA80, ó. A gente vai para R$ 873 nesse kitzinho aqui, beleza? Link vai estar aí na descrição junto com os demais. Próximo kit para mostrar para vocês aqui já é um kit que é meio cabreiro e que eu não recomendo 100%, tá? Eu vou mostrar para vocês porque eu acho que tá com preço interessante para performance, mas tem algumas ressalvas que eu tenho que dizer para vocês. É igual o caso que eu tava dizendo da placa-mãe mais simples, utilizando um processador mais high-end, tá? O 2670V3, ele é um processador que tem 120 watts de TDP, né? Então não é um processador tão econômico igual o caso dos 85 watts do 2620V3, dos 95 watts do 2640V3, dos 55 watts do 2630LV3. É um consumo um pouquinho superior, tá? Então a gente tem que ter uma placa-mãe mais interessante para estar utilizando ele. A gente viu há poucos dias lá no canal do Tecnoarte ele utilizando uma placa-mãe dessa num 2670V3, dizendo que funcionava e tudo mais. Porém, a questão é igual eu falei para vocês, vai funcionar. Eu não disse em nenhum momento que você vai chegar, vai ligar e não vai dar vídeo. Porém, longevidade fica difícil de saber. Então, para quem está utilizando um 2670V3, nessa placa aqui, se for a opção que tiver, né, ou então aqui couber no seu bolso, você quer usar o PC para trabalhar, não faz um Lock Turbo Boost. Usa em estoque, tá? Usa o 2670V3 em estoque nessa placa, que bem provável ela vai segurar tranquilo até você ter condições de pegar uma placa mais high-end, uma F8, uma TF da vida, uma Titanium, para poder estar exacerbando os limites e aproveitando sem preocupação do seu 2670V3. É um processador muito parrudo, 12 núcleos, 24 threads, o barato é louco, velho. Entendeu? Então esse kit aqui nem é muito para quem quer jogar, até porque como a gente não vai estar utilizando um lock, o clock do processador ele vai ficar ali na casa dos 2.6, 2.7 GHz. Para jogos é uma quantidade ok, tá? Não é tão bom para jogar assim, principalmente para jogos FPS, que a gente precisa de um IPC mais alto para o jogo poder desenhar mais quadros, não fica muito legal, tá? Não fica muito legal um processador com clock baixo. Então, esse kit é mais voltado mesmo para pessoa que quer usar para trabalho. Porém, eu gostaria de frisar, de deixar claro para vocês não realizarem um Lock Turbo Boost se estiver utilizando 2670V3 nessa plataforma, nessa placa-mãe, apesar de que irá funcionar, beleza? Bom, próximo e último kit, esse daqui eu já recomendo vocês comprarem sem preocupação. Se você quer utilizar o PC para trabalho e para jogos e quer o 2670V3, é esse kit que eu gostaria de recomendar para vocês. Aqui a gente tem uma placa-mãe mais legal, com a quantia maior de fases que o convencional. A gente sempre tem 6 fases nessas placas X99 mais de entrada, que a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fases, 2 fases a mais que fazem total diferença. E a gente tem um dissipador ativo aqui também para ajudar na respiração do VRM, né? É claro que o problema aqui não é só temperatura, tá? Não é só com temperatura que você tem que se preocupar, porque é a elétrica que tá passando embaixo, é o consumo que o seu processador tá tendo que tá passando embaixo, não é só o calor. Porém, essa placa-mãe, ela já tem um conjunto bem mais robusto, tem teste dela, inclusive, com o 2696V3, que é um dos processadores X99 mais potente lá no canal do Mário Mazotti. Ele fez o teste, mostrou a temperatura, como é que tava a carga do VRM e tava sem problemas nenhum. Esse daqui eu já recomendo para vocês se você quer um processador mais high-end, como o 70V3, e não quer ficar se preocupando. Quer montar o kit boladão, colocar ali as suas memórias, meter um Lock Turbo Boost para tirar o talo de FPS quando você estiver jogando, mas também ter aquela estabilidade da hora dos diversos núcleos quando você estiver fazendo uma renderização, um trabalhinho, tá? Então, esse é o kit que eu recomendo para pessoa que quer trabalhar e que é um kit high-end, beleza? Esse daqui tá saindo por R$ 1.354 no preço normal e R$ 1.342 com o desconto do AliExpress, tá? Então ele tá saindo aqui por R$ 1.342,88. A gente consegue utilizar o cupom AA100, tá? Então a gente coloca 1.342 menos 100 e a gente vai para 1.242 nesse kit aqui com a placa-mãe com dissipação ativa, né? Aqui no circuito do VRM e bem parruda, suportando tranquilinho aí o 2670V3 até processadores superiores. Legal que a gente pode utilizar até um SLI
AAA aqui nessa placa, ó. A gente tem 3 PCI Express vezes 16, porém, bem provável que isso aqui é conectado, né? Se a gente vai utilizando uma placa aqui no 16, aí esse daqui em vez de 16 vira X4 e esse X4 também. Ou esse daqui vira X8 e esse X8, enfim. A forma como vai ficar particionado as trilhas do PCI Express vai depender do que você está utilizando, né? Você vai estar utilizando placa Wi-Fi, placa de rede, placa de captura, todos esses slots de PCI Express vai depender muito do uso, beleza? E, bom, essas foram as opções que eu tinha para recomendar para vocês. Todos os links vão estar aí na descrição. Espero ter ajudado vocês. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Falou, até o próximo vídeo. Valeu!